Olá! É um grande, um enorme prazer estar com vocês, mesmo que de forma remota, para conversarmos um pouco, discutirmos, refletirmos sobre educação. Bem, como todos que me conhecem sabem, eu gosto muito de iniciar qualquer encontro com uma boa leitura. E eu trouxe para nós saborearmos hoje Carlos Drummond de Andrade, Cadeira de Balanço. É um livro que tem, assim, quase todas as bibliotecas de escola, né? Um livro muito, muito bom. E eu selecionei Caso de Escolha, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ver o que o Carlos diz. O padrinho foi ao colégio, na muda, e tirou o Guilherme para passear. Olhos de inveja do irmão, também interno, mas sem direito a sair, porque o seu comportamento era do tipo, deixa muito a desejar, na linguagem do padre reitor. Desejar o quê? Ele não sabia. Sabia que o irmão ia gozar a vida lá fora. Ar, ruas, cinemas, tudo aquilo que vale a pena. Enquanto ele, Gustavo, continuaria mergulhado no mar morto do pátio, dos corredores, do nhenhenhen cotidiano. Guilherme tinha planos para a emergência e todos se resumiam em tirar o máximo possível da liberalidade do padrinho. O senhor me dá um presente de aniversário? Seu aniversário é daqui a 8 meses. Mas, bem, eu dou. O padrinho propôs-lhe um blusão alinhado, mas ele entendia que roupa é obrigação de pai e mãe, não vale. Livro também não. Nas férias aceitaria a coleção de Science Fiction, mas em pleno ano letivo, para descanso de tanta labuta no campo da ciência e das letras, o que lhe convinha mesmo era um brinquedo bem legal. Brinquedo? Mas você pode brincar com essas coisas no colégio? Posso. Talvez não pudesse, mas isso eram outros 500. Foram à loja de brinquedos. O problema era escolher entre o trem elétrico, o foguete cósmico, a caixa de aquarela, o equipamento de Batmasterson, o cérebro eletrônico e outras infinitas tentações. Vamos, escolhe, dizia o padrinho, disposto a tudo, menos a esperar. Ele comparava, meditava, decidia, arrependia-se, e como era impossível levar todos os brinquedos que o atraíam, pois cada um tinha o seu inconveniente, que era não ter as qualidades dos demais. Repeliu todos. Quero aquela gaitinha, aquela verde ali. O padrinho fez-lhe a vontade, sem compreender. Uma bobagem de 80 cruzeiros? No colégio, Gustavo queria saber. E, sabendo, escarneceu. Você é mesmo uma besta. Tanta coisa bacana para escolher e vem com uma gaitinha micha. Guilherme quis provar que não era micha coisa nenhuma. Tinha um engaste de pedrinhas faiscantes. Som espetacular. O irmão voltou-lhe as costas, com desprezo. Palhaço! Ah, se fosse com ele! E Gustavo passou a comportar-se melhor, na esperança de também ir à cidade. Um dia, o padrinho dele apareceu. Saíram. Aplicou o golpe do aniversário. O padrinho, igual a todos os padrinhos do mundo, pensou em oferecer-lhe um blusão alinhado. Recusou e foram parar na loja de brinquedos. Gustavo olhou superiormente para o monte de coisas que derrotara Guilherme. Sabia escolher e preferiu logo a metralhadora japonesa. Mas pensou que se cansaria depressa do seu papoco. Trocou-a por um marciano com bateria. Os marcianos passam de moda. Quem sabe se esse laboratório de química... Não, chega de química do programa.
Foi escolhendo, refugando, substituindo. O padrinho consultava o relógio. Escolhe, menino. Era preciso escolher para sempre. E nada lhe agradava para sempre. Nada valia verdadeiramente a pena. Com angústia, lembrou-se do irmão. Procurou aflito uma coisa no milheiro de coisas e, apontando-a, murmurou: quero aquela gaitinha. Surpreendente, né? E quantas vezes isso não acontece conosco? Às vezes a gente até critica algumas escolhas dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, e quando chega na nossa vez de escolher, na hora da nossa própria escolha, às vezes fazemos algumas escolhas das quais nos arrependemos futuramente, mas isso acontece. E às vezes, com muitas opções, a gente acaba escolhendo pela mais simples. E algumas vezes a gente se frustra um pouco com isso, né? Então, de repente, talvez a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, sobre as nossas escolhas, em tudo, não só na vida profissional, como na vida pessoal. Pensar muito, planejar as nossas escolhas, para não escolhermos a simples gaitinha, como fez Guilherme e Gustavo. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sondagem. A sondagem ainda é um pouquinho complicada na nossa vida, a gente sabe disso, né? Por mais que a gente, não, eu já sei fazer a sondagem, todos nós sabemos. Agora, o grande nó ainda está na interpretação, né? No interpretar a sondagem, no realmente saber como está o nosso aluno. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que tanto no formato remoto, como no formato presencial, como no híbrido, a sondagem é essencial. A sondagem e algumas outras atividades, elas precisam acontecer em qualquer que seja o formato de educação que a gente esteja proporcionando ao nosso aluno. Então, é imprescindível que se faça a sondagem e que ela seja muito bem feita, né? Por quê? Porque é a partir da sondagem que eu vou estar pensando aí nos agrupamentos produtivos, eu vou estar planejando as minhas atividades para que esses alunos possam avançar. Então, o pontapé inicial, né, é essa sondagem. E nós vamos ver que ela é possível, tanto no presencial como no remoto, a gente consegue fazer. Porque, na verdade, na educação, nós não vamos inventar a roda agora no ensino remoto ou no ensino híbrido. O que nós vamos fazer são algumas adaptações. O que a gente precisa é fazer isso, fazer algumas adaptações. E aí nós vamos fazendo, depois nós vamos olhar para essa prática e ver o que pode ser melhorado. Então, a gente vai fazendo isso até chegar naquilo que a gente possa dizer, esse foi o melhor para o meu aluno. Então, para isso, a gente precisa retomar um pouquinho aí alguns pontos da sondagem, né? Bem, então, vamos lá. Bom, vamos lá falar de sondagem. Não tem como falarmos em sondagem sem olharmos um pouquinho para Emília Ferreiro e para Thelma Weiss. A Emília Ferreiro, né, que lá na Argentina, onde ela fez o doutorado, orientada por Jean Piaget, e
Depois desse doutorado, ela continuou estudando, porque lá com o mestre, ela não havia explorado a escrita, e aí ela partiu para esse campo, partiu para pesquisar, estudar, buscar referências sobre a escrita, sobre o desenvolvimento, como ela acontece, né? Sobre esse processo. E aí foi onde surgiu o livro Psicogênese da Língua Escrita, né? Que no Brasil ele chegou com esse nome, Psicogênese da Língua Escrita, que foi, assim, um dos grandes marcos na alfabetização. Então, foi ali que a gente pode dizer que foi o antes e o depois. O antes da psicogênese da língua escrita, como a alfabetização era vista, e o depois. E aí também a gente não pode deixar de falar sobre ela, a Thelma Weiss. Ela é doutora em psicologia da aprendizagem, né? E ela foi e se debruçou aí sobre essa pesquisa também da alfabetização. Então, ela que foi aí a grande supervisora, formadora do PROFA, do Letra e Vida, e depois do Ler e Escrever, e foi aí que ela foi pesquisando, estudando, retomando algumas coisas e vendo o grande X da alfabetização, né? Que é a gente deslocar a investigação do como se ensina para o como se aprende. Então, até então, a grande maioria dos pesquisadores, as pesquisas, se voltavam para o método, o como se ensina. Depois da Emília e da Thelma, o foco mudou, né? O foco começou a ser o como se aprende. E a gente percebeu que isso aí é realmente o essencial que o professor conheça, como o aluno aprende, né? Embora ainda a gente ainda veja muita confusão aí com relação aos métodos, né? Qual o método é o melhor, mas a gente sabe que acima de tudo, acima do método, é o professor entender bem como o aluno aprende, como se dá essa aprendizagem. E para aprender a ler e escrever, é preciso apropriar-se desse conhecimento através da reconstrução do modo como ele é produzido. Então, a criança ela precisa fazer todos os caminhos dessa reconstrução para que ela possa aprender a ler e escrever. E isso foi provado através de pesquisas, de levantamentos, de dados, que todas as crianças de qualquer classe social, ela passa por todas essas etapas aí nessa reconstrução da escrita. Bem, e aí a gente vai olhar um pouquinho para essa avaliação diagnóstica. É um dos recursos de que o professor dispõe para conhecer as ideias que os alunos ainda não alfabetizados já construíram sobre o sistema de escrita. A sondagem, então, antes de mais nada, ela é uma ferramenta do professor. É através dessa diagnóstica, através dessa sondagem, que ele vai saber exatamente em que hipótese de escrita o seu aluno se encontra e quais são as intervenções necessárias para que ele avance nesse processo. Que, na verdade, muito mais do que a gente saber se o aluno está silábico sem valor, se está silábico com valor, se está pré-silábico, silábico alfabético ou alfabético, é a gente saber que isso tudo faz parte de um processo, que a criança está nesse processo e que ela precisa avançar. Então, mais do que saber até, mais importante até do que saber a hipótese, é saber isso, é um processo, né? E a alguns momentos o professor precisa
desconstruir, né? Dar uma balançada na hipótese do aluno para que ele possa avançar. A sondagem precisa ser realizada com um aluno de cada vez, então, sempre, tanto no remoto como no presencial, em qualquer situação de sondagem, ela deve ser feita individualmente, um aluno de cada vez. Aí o professor vai acompanhar o que ele escreve e sempre pedir que ele leia o que ele escreveu. E o professor vai fazer as anotações dessa leitura. Então, é imprescindível, não adianta a gente ter uma sondagem na mão se não tiver a marcação da leitura da criança. É primordial que se tenha a marcação dessa leitura em todas as sondagens. Bem, e aí a gente tem aí alguns passos, alguns procedimentos que, na verdade, a gente faz até que já automaticamente, né? Porque já é uma coisa até tranquila, né? Em todas as redes são feitas as sondagens, né? Mas sempre a gente dá uma retomada. Então, a gente sempre pede que seja feita numa folha sem pauta, numa folha de papel sulfite, pode cortar ao meio, mas tem que ser sem pauta, e um lápis, né? E a gente sempre orienta o aluno que seja feita no formato de lista. O gênero é lista. Então, se você for trabalhar com uma criança muito pequena, que você sabe que nunca fez uma sondagem, é interessante que você modelize isso para a criança, né? Vá lá e mostre uma palavra embaixo da outra e mostre a ele que a lista, o gênero lista, é assim, uma palavra embaixo da outra. Então, é importantíssimo que o aluno saiba isso. Outro item eu sei que eles amam, eu sei que eu fiz muita sondagem toda a minha vida, eles já chegam lá com lápis e a borracha, um em cada mão. Mas é importantíssimo que a gente peça a eles para não usar a borracha, para não apagar, deixar lá. Se ele não estiver contente com aquela escrita, escreva embaixo, para a gente ter aquele registro lá também. Porque, às vezes, durante a sondagem, a criança avança. Na hora que ela começa a fazer o ajuste para fazer a leitura, muitas vezes ela percebe alguma coisa e ela muda. E no que ela muda, é interessantíssimo que a gente tenha esse registro. Então, não deixa apagar. Se ele, você não está contente com essa escrita? Então, você escreve embaixo novamente. Depois, ditar normalmente as palavras. Sempre na ordem. Polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. E a frase, sempre sem silabar, né? Então, é importantíssimo que você não... você está ditando uma lista de frutas. Você vai ditar a palavra morango. Você dita como você fala. Morango. Evite ficar morango. Então, evite silabar, evite expandir as sílabas. É normalmente como a gente fala no dia a dia. Porque às vezes a gente acha que está facilitando para a criança e a gente está complicando mais ainda a vida dela. E muitas vezes a gente vai alterar o resultado da nossa sondagem. Que não é isso que a gente quer. A gente quer uma sondagem o mais próximo da realidade possível. Às vezes não fica, mas aí a gente faz outra, retoma, vê algumas escritas da criança, né? E com relação ao polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo, é importantíssimo essa ordem, essa sequência, porque muitas vezes a criança, segundo a hipótese dela, o número mínimo de letras, às vezes é 2, 3. Então, se eu começo no monossílabo e ela está com essa hipótese, eu já vou causar ali um bloqueio. Tem criança que se recusa de continuar a sondagem, nem termina, e aí às vezes eu não consigo fazer. Então, sempre começa no polissílabo, no trissílabo, no dissílabo, então vai sempre nessa ordem, porque
a gente às vezes depara com criança assim, ele acha que uma letra não escreve nada. E o monossílabo, se ele tiver no silábico, dá a impressão que uma letra só vai escrever aquela palavra. E aí ele fica... Então, nunca começar pelo monossílabo. E a frase é para a gente ver aí a estabilidade da criança, né? Se ela conseguiu escrever da mesma forma na lista e na frase, é porque ela já está mantendo a estabilidade na escrita dela. Então, é outro avanço na escrita. A lista sempre dentro de um campo semântico. Então, é uma lista de animais, é uma lista de frutas, é uma lista de produtos de higiene pessoal. Então, sempre dentro de um campo semântico. Na sondagem, a escolha certa das palavras e da frase e da ordem que elas serão ditadas é essencial. Então, eu sempre tenho que escolher bem essa lista, sempre colocar do polissílabo, trissílabo, dissílabo, monossílabo, e pensar bem na frase também para ver essa estabilidade aí das palavras. O ideal é preparar uma lista de termos de um mesmo campo semântico, não é nem ideal, é obrigatório isso, né? Então, sempre agregados a uma unidade de sentido. E uma frase adequada ao contexto desse grupo. E recomenda, né, a formadora de professores Regina Câmara do programa Ler e Escrever. E isso é recomendado, né, por todos os profissionais da alfabetização, que sempre se preocupe com isso, sempre dentro de um campo semântico, naquela ordem. Palavras que a criança, ele não precisa saber escrever, até melhor que ele não saiba escrever, não conheça aquilo de memória, que senão vai atrapalhar a sondagem do professor também, mas que faça parte do cotidiano dele, né? Deve-se evitar que as palavras tenham vogais repetidas em sílabas próximas. Por exemplo, abacaxi. Eu dito abacaxi para uma criança que está silábica, com valor sonoro predominante nas vogais, e ele vai colocar a, ele não vai aceitar. Então, aí ele pode alterar a escrita dele, porque ele não vai aceitar. Ele sabe que não tem uma escrita com 3 letras ou 2 letras ali próximas assim. Então, ele acaba atrapalhando a sondagem dele. Ele coloca lá um coringa só para não ficar aqueles 2, 3 As ou Es ou próximos. Então, sempre procurar, na hora da sondagem, evitar esse tipo de palavra. Na hora que eu vou fazer intervenções no meu dia a dia na sala de aula, aí eu vou levar esses desafios, até para dar uma desestabilizada e ajudar ele a sair dessa hipótese. Mas na sondagem não, porque na sondagem eu quero a sondagem mais próxima da realidade dele. Então, se eu der uma desequilibrada ali, a minha sondagem pode estar com problema depois. Bom, outra coisa, sempre observar o aluno enquanto ele escreve e anotar tudo, tudo. Nunca a gente vai forçar a criança a dar uma resposta, mas conforme eu vou fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, tudo que eu acho que é relevante, eu anoto ali do ladinho, que isso pode me ajudar depois. Então, eu anoto tudo que eu achar relevante e tudo que ele for falando de forma espontânea. Sempre. Acabou de escrever, pede para ler. Sempre. Pede para ele ler. Sempre. E nunca esquecer de registrar como a criança leu. Então, por exemplo, ali a professora ditou presunto e a criança colocou KBO. E na hora de ler, ele foi lendo. K, colocou o dedinho no K. B, ele colocou a letrinha no B. E o O, ele colocou e leu. Presunto, eu faço essa marca. Isso vai me ajudar a saber em que hipótese ele está. Vai me ajudar e muito. Agora, um outro caso. A criança escreveu presunto e aí ela colocou todas essas letras
E na hora de ler, ela foi com o dedinho. Então, geralmente, toda criança que coloca esse monte de letra e lê com o dedinho assim, ela está no pré-silábico. Então, essa marca da leitura vai me ajudar e muito a saber em que hipótese que essa criança está. Essa avaliação capta o momento do processo. Então, a criança passa por todo um processo e essa avaliação ela vai ser um recorte desse processo. E, eventualmente, uma escrita não terá um diagnóstico conclusivo, mas certamente a análise constante das escritas que o aluno vai produzindo permitirá que o professor se oriente sobre a melhor forma de subsidiá-lo para que avance. Tem algumas crianças, você olha, você já fala, nossa, tá silábico com valor, tá silábico sem valor, tá silábico alfabético, esse tá tranquilo. Tem criança que às vezes não. A gente vê muito isso nesse livro, que é o último da Emília Ferreira, que é o Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, da Emília Ferreira. Aqui ela traz exemplos assim muito bons dessas escritas que às vezes a gente não consegue, a gente olha e fala, meu Deus, em que hipótese que essa criança está? Então, a leitura desse livro, o estudo, na verdade, desse livro, nos ajuda a melhorar essa interpretação, porque tem crianças que deixam a gente na dúvida. Então, a gente, eu fiquei na dúvida, não preciso correr amanhã e fazer outra sondagem com ele. Eu vou observando as outras escritas, eu vou observando os textos que ele vai escrevendo, textos que você sabe de memória, as parlendas, e eu vou analisando tudo isso. Aí, depois de algum tempo, se eu achar necessário, faço mais uma sondagem com a lista. Bem, eu coloquei 2 trechinhos de vídeos com a Thelma fazendo sondagem com algumas crianças. E a gente percebe como que, muitas vezes, em meio à sondagem, a criança avança, a criança percebe algumas coisas. Então, de acordo com a intervenção que ela vai fazendo. Então, na sondagem, a gente sempre tinha essa coisa, eu posso fazer intervenção? Depende da intervenção, né? Você não vai poder falar, você coloca tal letra. Não. Mas no que você pede para a criança ler e ajustar o que ele está lendo, muitas vezes ele já para, olha, analisa e avança em algumas questões. Então, é muito interessante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que veremos neste vídeo ilustra uma parte do longo caminho que cada criança percorre desde o momento em que se dá conta da existência da escrita até o momento em que se torna capaz da autoria de textos coerentes, coesos e ortograficamente escritos. Emília Ferreira e Ana Federowski, que descrevem o processo pelo qual se aprende a ler e a escrever, mostraram que, ao contrário do que pensávamos, não é evidente para a criança que a escrita representa a fala, e que, para aprender a língua escrita, a criança precisa construir respostas para 2 questões: o que a escrita representa e como ela representa. As crianças que veremos a seguir já compreenderam o que a escrita representa, já sabem que a escrita é uma representação da linguagem e estão agora empenhadas em descobrir o como, isto é, o modo pelo qual a escrita representa a fala na língua portuguesa. Escreve do lado de cá.
Mostra como é que lê. Babá, com o dedinho. Faça lá, Fernanda. Baba. E galinha, você sabe escrever? Mas você pode pensar um jeito de escrever, não pode? Então pensa aí, do seu jeito. Escreve embaixo. Quantas letras você vai precisar para escrever galinha? 3. 3. Vai. Usar. Vai pôr no gato. Galinha. Essa eu não sei. Mas o gato não sabe? Você escreveu o gato? Tem que ler? O que você acha? Vai pondo, vai pondo. Acho que é essa letra. Galinha. Galinha. Não sei. O que você acha que pode servir para a gente escrever o link? Sei. Mas eu não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve cavalo. Ai. Cavalo. Mostra também com o dedo. Cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cadê o cavalo? Vaca. O que está acontecendo com a Adriana? Porque às vezes ela escreve convencionalmente e às vezes produz essas escritas estranhas. Do gato, você sabe? Como é a do gato? O que está escrito? Eu não tô... Ficou muito pequenininho. Vê se você consegue escrever um pouco maior, porque está difícil de entender. Deixa eu ver. E aí, está escrito o quê? Gato. Aqui, Adriana acreditava ter escrito gato. Leu gato e ficou satisfeita. No entanto, isto não se repete na escrita de babá, nem da de cavalo. Mas quando se propõe a escrever vaca, volta a utilizar novamente uma letra para cada sílaba. Mas não qualquer letra, e sim a consoante correta. Por que será que Adriana não escreveu os dois A? Logo, o A que ela parece conhecer tão bem. Roberta vai escrever uma lista de palavras cuja forma ela não sabe de cor. Vamos observar o que ela produz para tentarmos compreender o que acontece. Então escreve aí com marimbom. Lê com dedinho. Marimbom. Muito bem. E rinoceronte, você conhece? Não. Não. E dinossauro? Então escreve dinossauro.
E quando eu disse, ah, agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com letra. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. Agora escreve gato. Lê com letra. Gato. Agora escreve sapo. Lê com letra. Sapo. Agora eu quero que você escreva rã. Você conhece rã? Não escreve. Lê com letra. Rã. Rã. Agora eu quero que você escreva a rã pulou no rio. Aqui na frente? Embaixo. Não, embaixo. Lê com letra. A rã pulou no rio. Muito. A produção de Roberta nos mostra que a forma estranha pela qual Adriana escreveu vaca não era resultado de um engano ou de um esquecimento, e sim um procedimento sistemático. Com exceção de seu nome e das palavras gato e rã, Roberta escreve sempre uma letra para cada sílaba. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que é uma lista de nomes de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala. Segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. A escrita de gato é alfabética, da mesma forma que seu nome, porque foi reproduzida de memória. A palavra rã, que também parece escrita alfabeticamente, na verdade não foi. Roberta, como todas as crianças que escrevem dessa forma, tem a firme convicção de que com uma única letra não se pode escrever uma palavra. É por isso que ao R de rã ela agrega um A, o que a obriga a ler rã. Se Roberta vivesse no Japão, onde o sistema de escrita é silábico, poderia ser considerada alfabetizada. Mas como ela vive no Brasil e o português é escrito alfabeticamente, isto é, as letras representam fonemas e não sílabas, ela ainda tem um bom caminho a percorrer. Roberta, apesar de atribuir um valor silábico às letras do alfabeto, usa-os de forma muito precisa. As letras que ela utiliza são sempre as que realmente fazem parte da sílaba representada.
que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai ir lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí. Lá até aí. Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não, não. Aqui, ó. Aponta com o lápis. Cada pedacinho. Lapiseira. E essa última que você deixou? E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Escreve lápis. Lê. Lápis. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Não? Livro. Agora escreve livro. Lê para mim. Livro. Agora eu quero que você escreva giz. Lê para mim. Giz. Não, só lê alto, senão não ouço. Giz. E essa? Ah.
Qual é o problema aí? A gente tem uma letra. Não pode escrever com uma letra só? Não, e como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? G. Como que lê? E. Ricardo, aqui, ó, você tinha, aqui em cima, você tinha escrito um livro. E aqui giz. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. Embaixo, giz. O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? E livro pode escrever igual a giz? O que você fez? Ah, você mudou o giz. Agora nós vamos escrever: o menino ganhou um livro. O menino ganhou um livro, já está aí? Então lê também. O menino ganhou um livro. Lê de novo. O menino ganhou um livro. Mostra para mim quais são as letras onde está escrito livro. Livro. É. Com que letra você escreveu livro? Livro estava aí para fora. Então lê de novo. Livro. Não, lê a frase toda. O menino ganhou um livro. Tá bom. Como é que é o nome todo? Cada Escreve aqui embaixo. Ricardo começa escrevendo sem antecipar quantas letras serão necessárias, mas rapidamente consegue controlar a quantidade de letras que vai escrever. No entanto, nas palavras de duas sílabas, novamente sobram letras. Agora, não porque não tenha antecipado corretamente, e sim porque Ricardo, como todas as crianças, acredita que com poucas letras não é possível escrever uma palavra, e para ele, usar apenas duas letras parece insuficiente. Porém, a terceira letra que ele agrega cria problemas na leitura, e ele acaba, a contragosto, eliminando a letra que sobra. A mesma questão se coloca na escrita de giz, mas desta vez não há negociação possível entre a correspondência quantitativa entre letras e sílabas e a exigência de uma quantidade mínima de letras. Para Ricardo, escrever uma palavra com uma única letra parece absurdo demais. Ricardo ainda não se deu conta da possibilidade de correspondência sistemática entre as diferentes letras e os diferentes segmentos sonoros. Com exceção da letra B, que usou duas vezes, seu repertório se reduz às letras do seu nome. Na escolha das letras que vai escrever, Ricardo se preocupa apenas em garantir a diferenciação dentro da palavra, nunca repete letras, e entre as palavras da lista, pois sabe que não se pode usar as mesmas letras na mesma ordem para escrever palavras diferentes. E sabe que, para escrever a mesma palavra, deve-se manter a mesma escrita. Ninguém sugeriu a Adriana, Roberta e Ricardo, que nem sequer se conhecem, que deveriam escrever uma letra para cada sílaba. Então, de onde eles tiraram isso? Tiraram, ou melhor, construíram esta hipótese porque estão se esforçando para compreender o modo pelo qual a escrita representa a pauta sonora. Este é um tipo de erro que Piaget nos ensinou a diferenciar dos outros. É um erro construtivo, isto é, um erro necessário
necessário para que a aprendizagem aconteça. Um erro que não se fixa, pois ele mesmo é uma fonte inesgotável de contradições, tanto com relação às exigências de quantidade e variedade de letras, quanto no confronto com a escrita convencional. Bem, esse vídeo do Ricardo é uma preciosidade para nós, porque ali a gente consegue ver algumas coisas que ele vai pensando sobre a escrita e ele vai deixando isso explícito para a gente. É muito interessante. A hora que ele começa lá na polissílaba, ele não antecipa nada, ele vai colocando letras. Quando a Thelma pede para ele ler, fazendo o ajuste, ele percebe que está sobrando muitas letras. Ele tira, sem problema nenhum. E aí ele vai fazendo isso, aí ele já começa a refletir, analisar. Nas trissílabas, ele começa a colocar as 3 certinho. Quando chega na dissílaba, ele já dá um nozinho na cabeça dele, porque ele acha que poucas letras não dá para escrever, não dá para ler o que se escreve com poucas letras. Então ele coloca, mas na hora dele fazer a leitura de ajuste, ele risca. Então ele coloca 13, tira uma, coloca 13, tira uma, e vai, né? Agora, quando chega na monossílaba, aí não tem acerto, porque ele acha que uma letra não dá para ler. Então ele até tira, ele risca, mas ele acaba colocando novamente, porque uma letra ninguém consegue ler. Não tem como, fica incomodado até que ele coloca, agrega outra letra. Só que aí fica a mesma escrita para livro e para giz. E a Thelma coloca o olhinho dele nisso também, faz essa intervenção. Então, ela não faz muitas intervenções, mas são as intervenções necessárias para o Ricardo, que é a leitura de ajuste e quando chega lá para ele olhar para as 2 escritas. Então, o que ele faz? Ele muda uma letrinha do giz e já fica tudo resolvido. E ele já consegue manter a estabilidade da palavra livro na lista e na frase. Então, ele já descobriu que para escrever livro, ele precisa da mesma escrita. Onde ele for escrever, ele precisa da mesma escrita. É lógico que se ele pegar outro papel depois e for escrever, ele pode mudar isso, mas naquele momento ali ele escreveu livro e manteve a estabilidade na frase. Então, são coisas ali do processo que a gente consegue visualizar nesse trechinho desse vídeo do Ricardo. É de fundamental importância para quem está estudando sondagem, olhando para a sondagem, tentando entender melhor a sondagem, olhar para esses vídeos e ver a criança ali analisando, refletindo, pensando, colocando letras, tirando letras, fazendo a leitura de ajuste. Bom, e aí, para que eu faço, né, tudo isso aí? A intervenção do professor a partir da sondagem. Eu fiz a sondagem, o que eu vou fazer com ela agora, né? Então, reconstrução do mediador, né, que vai incidir no quê? Nas ações individuais com o aluno. Então, boas perguntas, pôr a criança para pensar, levar a reflexão. Então, eu preciso promover momentos de reflexão. Não adianta a criança ficar copiando, memorizando coisas, ou só completando com letrinhas. Não, ele tem que refletir. Fazer rever a escrita. Ele tem que voltar e rever o que ele escreveu, analisar, refletir, conflitar as hipóteses do aluno, colocar em conflito mesmo, né? E não na sondagem, isso após a sondagem. Desestruturação indireta, negociação com o outro. Então, isso tudo aqui do lado de cá é no individual. Aluno, ele com ele. E agora tem algumas ações coletivas também, que é a escrita coletiva, que a gente vai falar um pouco mais no outro vídeo,
O agrupamento produtivo, né, níveis próximos, par mais desenvolvido. Val, mas como que eu vou fazer agora esse agrupamento produtivo no remoto? Eu vou juntá-los em grupos no WhatsApp, né? 2, 3, até 4 cabe no WhatsApp. E colocar eles ali para pensar, refletir, comparar a hipótese de um com a hipótese do outro. Estimular o conflito entre as ideias. Então, eu tenho que colocar as crianças realmente para, se ele está na silábica, ele tem que desestabilizar para avançar. E eu sou responsável por essa desestabilização. Eu tenho que fazer isso. Considerar e valorizar as participações, principalmente os erros. Por quê? A gente tem que olhar para o erro construtivo, igual Piaget, né? Então, segundo Piaget, o erro é construtivo, e a gente sabe, hoje a gente sabe disso, a gente tem prova disso, que a criança vai errando e vai avançando, né? É lógico, dependendo da forma como eu, professor, encaro esse erro, da forma como eu, professor, faço o aluno colocar o olhinho nesse erro. E o foco nas ações metodológicas. Então, lá no coletivo, o professor tem que olhar para todas essas questões. Aí, nós temos aí uma sala aberta com trabalho pessoal para vocês acessarem e fazerem. Vocês vão poder fazer em grupo, nos agrupamentos produtivos. Eu acho muito interessante vocês discutirem e refletirem e fazerem juntos, né, esse trabalho. A bibliografia, né, que Ferreiro, Vygotsky, a Thelma Weiss, né, Teberoski, que são aí as que introduziram, né, o psicogênese da língua escrita aqui para nós, essa forma, essa construção da escrita que todas as crianças passam por esse processo, todas, independente. Às vezes ela passa lá na casa dela, ainda muito pequena, aquela criança que tem muito acesso à leitura e escrita. Quando ele chega na escola, a professora já nem percebe, ele já está avançado já, mas ele passa, de uma forma ou de outra, ele passa. Bem, por agora é só. Eu espero ter sido útil aí nessa reflexão. Estou inteiramente à disposição de todos no WhatsApp, Messenger, onde quer que seja. Vocês me procurem, entrem em contato para qualquer dúvida. E a gente vai continuar falando sobre algumas outras questões, a gente vai continuar refletindo, pensando sobre, olhando para algumas práticas, né? Para ir nós também avançando nesse processo, porque nós todos estamos sempre num processo de construção de aprendizagem, a gente nunca para. Então, é importantíssimo que a gente vá formando essas parcerias, né? Entre os amigos que gostam, que trabalham, que respiram a educação, para a gente estar sempre refletindo, conversando, pensando sobre a educação. Muito obrigada e até o próximo.